Nesse vídeo de Kingdom, eu quero falar um pouco sobre Uriboku e como a lealdade que ele tem ao estado de Zal é demonstrada durante o arco da invasão de Qin, quando o exército liderado por Osen invade o território de Zal. Nesse arco, que dá início à dominação do sul do território de Zal por Qin, a gente acaba conhecendo mais sobre o lado pessoal do personagem e a relação conturbada dele com a corte real, onde ele passa de um grande comandante e estrategista do estado para um traidor e mal necessário. Como dito antes, a situação que a gente pode ver o desenlace da trama política de Zal acontece no início da invasão do exército de Qin ao estado, que logo de cara tem a sua rede logística de suprimentos e provisões bloqueadas pelas tropas do sul de Zal, na passagem de Iretsubi. Com a linha de suprimentos de comida bloqueada, o supremo comandante da invasão, General Osen, que tinha sob seu comando os exércitos de Kanki e Otanwa, divide os seus exércitos e começa a invadir as pequenas cidades da região, tomando toda a comida existente e expulsando os civis. O objetivo com isso, além de abastecer o próprio exército, era também criar um fluxo migratório de refugiados e forçar eles a fugirem para a cidade que, estrategicamente, Qin deveria conquistar, mas que era extremamente difícil de ser dominada, a grande e fortificada cidade de Gyō, que passaria a ser cercada por Kanki. Tudo isso vai acontecendo enquanto Uriboku descia do norte de Zal em direção à capital, para se reunir com o exército que enfrentaria Qin e também falar com o rei na corte. Uriboku solicita ao rei os 100.000 homens da guarda real para a batalha sob o seu comando, algo que é negado pelo rei Tojo, fazendo Uriboku lutar com a quantidade de soldados que ele já comandava. E assim começa a mobilização das tropas para a libertação da cidade de Gyō, que tinha aberto as suas portas para todos os civis feitos refugiados por Osen, antes de ser cercada por Kanki. No caminho entre a capital de Zal, Kantan, e a cidade cercada de Gyō, a batalha entre os exércitos de Osen e Uriboku aconteceria, e apesar da batalha ter durado vários dias, causando bastante baixas de ambos os lados, Uriboku acaba sendo obrigado a abandonar o campo de batalha com parte do seu exército e correr para Gyō, que estava prestes a cair antes do previsto. Prestes a cair não por causa do exército de Kanki, que estava do lado de fora, mas porque no fluxo de refugiados havia infiltrados, que durante uma noite atearam fogo nos depósitos de comida da cidade, causando grande fome. Então Uriboku vai com parte do seu exército até Gyō, só que já era tarde. Por causa da massa de refugiados se rebelando contra a guarda da cidade e a falta de comida dentro dos muros, a cidade acabou abrindo as portas e foi invadida pelo exército de Kanki. E essa seria uma grande derrota para Uriboku e os soldados de Zal, depois de tantos dias de batalha contra o exército de Qin. Mas apesar da queda da cidade, é evidente que ainda haveria o problema da comida, e portanto, Qin não poderia manter a cidade conquistada. Na verdade, todo o exército de Qin vinha racionando a comida, com as suas provisões no limite. Então Uriboku deixa todo o exército de Qin entrar na cidade, enquanto ele aguardava os próximos movimentos do inimigo do lado de fora. Mas a corte real de Zal, ao saber da queda da cidade, mandou alguns guardas da capital atrás do Uriboku, ordenando ele a retornar para a capital imediatamente e sob escolta. Então ele deixa seu posto e é conduzido até a capital como um prisioneiro. Mas enquanto era transportado, ele acaba se lembrando de um fato importante. No passado, Uriboku tinha acompanhado o rei de Qi, Oken, a Kanyun, capital de Qin, como condição a permitir a passagem do rei pelo território de Zal. Como Qi não faz fronteira com o estado de Qin, o acordo era necessário. Isso tinha acontecido bem antes da invasão, mas analisando, ainda existia uma chance do exército de Qin ser ajudado pelo estado de Qi, fora do bloqueio que eles fizeram das linhas de suprimentos. De fato, isso acaba acontecendo, mas já era tarde demais para avisar qualquer um de Zal no campo de batalha, já que Uriboku estava indo para a prisão. Alguns meses acabam se passando depois disso, e Qin consegue se estabelecer no sul de Zal, por ter tomado as cidades fortificadas ao sul, podendo agora assegurar suas linhas de suprimento até o seu território. O exército de Zal passou a ser comandado pelo general Kouchio. Uriboku estava preso e tinha sido sentenciado à morte por decapitação pelo rei. Isso causou uma grande comoção nos subordinados de Uriboku, fazendo alguns generais e políticos conspirarem para sua libertação. O rei de Zal, Tojo, e seu ministro Kakukai demonstravam estar cada vez mais insatisfeitos com a situação, e quando o príncipe Ka foi até o rei suplicar pela vida de Uriboku e teve a sua orelha arrancada, o rei Tojo passou a ser mais odiado do que nunca. Esse incidente se torna o estopim de uma trama contra o próprio rei, que depois do acontecido acaba sendo envenenado durante o banho.
O vazio causado pela morte de Tojo gera um grande alvoroço dentro da corte e um problema de sucessão. A facção que defendia a liberdade de Hiriboko começou a ser acusada como responsável pelo envenenamento do rei, pelo próprio ministro Kakukai e alguns políticos. Mas o príncipe K, que em tese seria o próximo a assumir o trono de Zal, agiu rapidamente para libertar todos que o apoiavam da cadeia, assim como o próprio Hiriboku, que estava prestes a perder a sua vida. Então eles retornam ao palácio e começam a agir para tomarem as rédeas do poder político. Porém, quando eles se reúnem dentro da corte, Kakukai aparece com a rainha e um escriba, além dos guardas reais. Eles mostram um documento com o selo real que o rei Tojo havia deixado, dizendo que caso acontecesse alguma coisa com ele, quem deveria sucedê-lo seria o príncipe Sen, e não K, que era apoiado por Hiriboko e outros sábios do reino. O príncipe Sen tinha a personalidade mais distorcida do que o rei anterior. Hiriboko e o príncipe K ficam transtornados com o que tinha acontecido, e ao saírem do palácio, são atacados por assassinos e são obrigados a fugir. E logo na sequência desses acontecimentos, o novo rei Sen e o ministro Kakukai dão a ordem para que Hiriboko e K fossem decapitados por traição, colocando assim um fim na disputa da sucessão do reinado. K e Hiriboko conseguem escapar da morte e chegar a uma cidade segura, e o príncipe joga a toalha, desistindo de reivindicar o trono, dizendo que a realeza era incapaz de tirar o estado da crise. Hiriboko acampa com a sua subordinada Kaine, depois de deixar o príncipe em segurança, enquanto aguardava os comandantes que o apoiavam. E esse é o momento que o desânimo recai sobre ele, e ele confessa estar cansado de lutar. Afinal de contas, depois de tudo, o estado estava a caminho da ruína, e ele ainda era considerado como um traidor. Quando ele se reúne com os seus comandantes, ele chega à conclusão de que eles deveriam se ausentar da situação política do estado, se exilando no norte, mas se preparando para o seu retorno aos campos de batalha no futuro, já que ele sabia que com o passar do tempo, Zal enfrentaria muitas dificuldades no campo de batalha contra Kim, e que a classe política teria que perdoar as suas ações e dos seus subordinados, como um equívoco durante o período de sucessão. E realmente, depois de 2 anos, com a derrota do general Koucho na batalha de Enkyu pelo exército de Kanki, o primeiro-ministro Kakukai não veria outra alternativa a não ser chamar Hiriboko de volta para a capital, para reassumir o posto de comandante militar, como esperado por ele, que ao ser notificado pelo mensageiro já estava de prontidão para lutar por Zal mais uma vez. Então, no que consiste a lealdade de Hiriboko? Bem, eu acho que na retidão que ele demonstrou em servir o estado de Zal, mesmo voltando ao campo de batalha por decisão de uma classe política, que conspirava contra ele. Independentemente do que acontecesse, tudo o que ele desejava era que Zal ficasse livre de Kim. Ele até poderia ter ambicionado acabar com a dinastia de Zal e ele mesmo começar outra, como sugerido por um dos seus generais, durante a Guerra Civil, mas ele não o faz. Acho que ele, na verdade, é um dos personagens de Kingdom que demonstrou mais retidão, sendo comandante militar e tendo os exércitos abaixo de si do que qualquer outro, se a gente parar para pensar. O general Oki, por exemplo, não demonstrou interesse em se envolver na disputa entre o Seikyo e o Eisei, na Guerra Civil de Kim, mesmo sabendo que Sei tinha sofrido um golpe. E quando Renpa, que era um dos céus de Zal, assim como Hiriboko, foi destituído da sua patente e títulos pelo rei Tojo, ele não aceitou o que tinha sido decidido pelo rei e depois até entrou em guerra contra o exército de Zal, coisa que Hiriboko, mesmo com as decisões injustas contra si, vindas da corte real, não demonstrou que faria. E se você chegou até aqui, peço para você deixar um like no vídeo, para eu entender que vocês curtiram e gostariam de mais conteúdo sobre Kingdom no canal. Eu pretendo também falar sobre outros animes e mangás, então já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Valeu, abraços e até o próximo café.